dava para mexer com alguns números sem que a sociedade conhecesse com profundidade. Ele mesmo admitiu em entrevista que ele manipulou dados inflacionários jogando no Rio de Janeiro estoques de tomate e outros produtos para poder manipular a inflação. Aquilo que o mercado não tinha como perceber. Hoje em dia, com a transparência com que se trabalha, todo mundo sabe tudo. Então não dá para o governo chegar e brincar com dados. Não adianta o governo pegar e maquiar um pacote feio, com umas coisas bonitas, porque todo mundo destrincha esse porco e vê como é que cara ele tem, não é isso não? Exatamente isso. E também concorreu para isso, a propósito do imposto de renda, e, obviamente o projeto foi empacotado às pressas. Ele não está devidamente detalhado, tanto que na divulgação, porque é complicado essa história, ele não está pronto. Então foi ainda pior, porque foi... Né? Então o que nós temos, por isso que é tão, acho, profunda a decepção, era, passada a eleição, o partido do governo perdeu as eleições, isso é inequívoco, e, portanto, de um lado dizia ao presidente, nós temos que recuperar a nossa posição gastando mais. E, de outro lado, você tinha o ministro da Fazenda que dizia, olha, a estratégia é a hora da estratégia, não é a hora do movimento de curto prazo. O que interessa é fortalecer a economia, reduzir o risco da inflação, do câmbio, e para fazer isso nós temos que fazer um corte de gastos mesmo, com mudanças de regras. Porque hoje até, como você diz bem, até as pedras sabem que do ano passado para cá, alguns ministérios setoriais, tipo o Ministério da Previdência Social, lacearam completamente as regras de concessão de novos benefícios. Não tem mais nenhuma, e a Rádio Peão é uma coisa que todo mundo respeita porque sabe que funciona. O resultado, o que é? Nós temos uma taxa de desemprego mais baixa em mais de uma década e recorde de seguro-desemprego. Nós temos um crescimento gigantesco das licenças médicas que não condiz, não tem uma pandemia, não tem nada mais complicado que tem aqui. E, de repente, tem uma criação de BPCs, de gente, e sabendo, né, que tem muitos casais que se separam formalmente para poder ter 2 mil, continuam vivendo na mesma casa, tudo igualzinho, porque não tem mais essas coisas. Não tem controle, né? Não tem controle nenhum. Para conceder o BPC é autodeclaratório. Antigamente você tinha que passar pela assistente social para ver se não tem meio de vida, se mora sozinho. O Haddad falou hoje até que déficit de atenção está entrando com o BPC. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E tem um negócio interessante que pouca gente percebeu, que uma boa parte de advogados que trabalhavam no mercado de trabalho, trabalhistas, mudaram para previdenciário. Por quê? Porque os tribunais estão julgando problemas trabalhistas com base na reforma trabalhista. E, portanto, não tem mais aquelas montanhas de indenização fácil, e aquilo que era mais ligado a isso passou a ser na concessão de benefícios, porque a coisa ficou muito fácil. Então, é óbvio, não precisa nem ser muito especialista para saber que tem que ter algumas mudanças de regras para pôr controle nessa coisa, né? E não é uma coisa de coitados e não coitados, é uma coisa de violação direta da coisa. E fiscalização. E de justiça mesmo, para ser para esse lado. Né? Isso é que tinha que estar sendo discutido. Daria discussão? Daria. Porque a gente ia dizer, vai dar 50 bi, não 70, mas é uma boa discussão. Né? Que precisa acontecer. Que precisa acontecer. Só para mostrar o dado que o professor falou, por favor, do emprego, se a gente puder colocar, né? Foi aí o dado que saiu nesta sexta-feira. É impressionante quando você olha, e aí é o dado positivo citado pelo Mendonça de Barros no começo do programa, né? Quando a gente olha para o desemprego aí, agosto, outubro, nesse trimestre você tem 6,2% e comparando com 4 anos antes, 14,6%. Então você tem menor marca da história nesse período, Mitre. É óbvio que chama atenção. Em 10 anos é o melhor número. Mas, por renda das famílias, não só tem o desemprego baixo, mas a renda das famílias, em termos reais, está subindo mais de 8%. E o PIB com perspectiva, a gente também preparou aí o PIB com perspectiva de fechar mais de 3% Exatamente. no ano. Agora, a ameaça da inflação, a gente sabe, né, Corrói o grande problema. É o grande problema. Agora, professor,